Alô, você, telespectador da TV Mais, estou de volta aqui na programação para trazer todos os detalhes do esporte. Esse é o programa Canal Esportes. Pela próxima meia hora, nós vamos trazer os principais assuntos e deixar você bem informado. A rodada do Campeonato Alagoano, a última da primeira fase, pegando fogo. E neste final de semana, você vai poder conhecer as equipes classificadas e o rebaixado para a segunda divisão em 2023. Nós vamos daqui a pouco dar uma passada também na Copa do Nordeste e também falar um pouco a respeito do prognóstico, né? Vamos falar desses confrontos, o que esperar das partidas deste final de semana pela última rodada, a rodada 7 da primeira fase do Campeonato Alagoano. Depois disso, 4 equipes ainda continuarão alimentando o sonho de conquista do título e outros 4 vão se despedir da competição. Já é certo que a Aliança e a equipe do Jaciobá se despedem neste final de semana. Cruzeiro, CRB, CSE ainda sonham, pelo menos com a continuidade na competição. Asa, Murici e CSA estão classificados para a próxima fase do Campeonato Alagoano. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, pois está no ar aquele que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o de todos nós, Canal Esportes. É isso aí, meu irmão. Começando o programa nesta sexta-feira. É aquele clima, né, rapaz? O pessoal vai chegando no finalzinho da semana, vai batendo aquele pouco de cansaço, né? Mas chegando também um final de semana eletrizante no futebol de Alagoas, né? A última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano, a rodada 7. Durante a semana nós já falávamos, né, que na rodada 6 algumas surpresas aconteceram. Por exemplo, a goleada do Asa em cima do CRB pelo placar de 4-1 deixou o CRB num quadro delicado para essa última rodada, porque o Galo ainda busca classificação. Apenas uma vaga disponível, 3 equipes classificadas, são 4 os classificados no final da primeira fase. E já tem 3 equipes que garantiram classificação. CSA, primeiro colocado, Murici, segundo colocado e o Asa, terceiro colocado. O CRB, o CSE e o Cruzeiro de Arapiraca, os 3 disputam a última vaga para conquistar essa classificação. Senão vão ter que se despedir da competição e pensar somente na Copa Alagoas. No caso do Cruzeiro, o CRB tem jogado a Copa Alagoas com o time sub-20 e o CSE também pode disputar a Copa Alagoas com os mesmos jogadores, atletas que estão disputando o Campeonato Alagoano. Então, são esses 3 que buscam uma vaga restante. O Aliança e o Jaciobá, isso sim, já é oficial. Os 2 se despedem amanhã. Independentemente do que aconteça neste sábado, o Aliança ou o Jaciobá, um deles estará na segunda divisão do Campeonato Alagoano no ano que vem. O Jaciobá chega nesta última rodada com a vantagem de poder jogar pelo empate, pelo simples fato de ter um ponto a mais em relação ao Aliança. E olha que o Jaciobá passou todo o Campeonato Alagoano na última colocação. Somente na 6ª rodada, com a surpreendente vitória em cima do Cruzeiro de Arapiraca, em Arapiraca, no estádio Coraci da Mata Fonseca, a equipe do Jaciobá respirou e saiu da lanterna do Campeonato Alagoano, jogando essa lanterna para a equipe do Aliança. Então são ingredientes desta última rodada do Campeonato Alagoano, que tem ainda como seu artilheiro, né, uma competição que está aí em andamento, mas o Anderson Feijão do Asa, o Asa que detém o melhor ataque da competição, são 15 gols marcados até aqui. O CSA e o Murici, os times de melhor defesa na competição até aqui, com 3 gols sofridos, e a defesa mais vazada da competição é a do Jaciobá, que sofreu 20 gols em 6 jogos disputados, com uma média superior a 3 gols e meio por partida. Uma média altíssima da equipe do Jaciobá, né? Tomou 5-0 do Asa, tomou 5-0 do CSA, então acabou também prejudicando muito o andamento da equipe de Pão de Açúcar, né, na competição. Daqui a pouco nós vamos trazer a situação relacionada ao CRB, que perdeu mais um jogo ontem pela Copa do Nordeste. E também tudo que envolve essa partida em caráter de emoção, porque é real a possibilidade do CRB não conquistar essa classificação para a semifinal do Campeonato Alagoano. Se isso acontecer, mas já faz muito tempo. Eu não tenho nem números precisos da última vez que o CRB ficou fora de uma semifinal do Campeonato Alagoano. Isso pode acontecer amanhã, tá? Isso pode acontecer amanhã. Se o CRB empatar, tá fora.
Se perder, tá fora, obviamente. Para ele só resta a vitória, tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar o que é que o CRB precisa fazer para alcançar essa situação. Mas eu quero lembrar que nós estamos também pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, nossas redes sociais disponíveis também para interação com a produção do programa. E o detalhe que nós vamos colocar em evidência para o jogo de hoje é o duelo entre o CSA com a equipe do Muricy. O CSA, que conquistou a sua classificação com 2 rodadas de antecedência no Campeonato Alagoano. Na Copa do Nordeste tem a segunda colocação, a segunda melhor campanha em seu grupo, mas vai para esse jogo com o Muricy para consolidar matematicamente essa primeira colocação, que já é virtualmente garantido. O técnico Moza Santos falou a respeito das dificuldades desse jogo, da semana extensa, intensa que o CSA teve, e também do período curto de preparação para o duelo deste sábado contra o Muricy, lá no estádio José Gomes da Costa. Vamos acompanhar. Agora, Moza, não é o adversário que também dificultou tanto para o CSA? No segundo tempo, por exemplo, foi um ferrolho total ali. O primeiro também, assim, o adversário dificultou muitas as ações, porque nós temos que enfrentar sempre 10 jogadores, né? Eu entendo o adversário, ele veio fazer o papel dele, né? Nossa equipe produz muito ofensivamente e ele veio para não perder. E a proposta deles, ele conseguiu obter o resultado, mas eu, como CSA, e principalmente aquilo que nós queremos brigar, eu saio bem satisfeito, porque nós produzimos pouco. O goleiro fez 2, 3 milagres ali, beleza, mas nós precisamos produzir mais. Seja, time, né? Exatamente, seja combinado do lado para ter mais cruzamento de uma região do campo importante, finalizações de média distância, jogada individual. Então nós precisamos produzir mais, e aí cabe a mim como treinador trabalhar para produzir mais. Semana passada você saiu de um dos jogos também, né, um pouco irritado também em termos de resultado. Você lembra disso? Contra o Cruzeiro, assim, eu achei que nós não jogamos tão bem, e eu entendo que você joga uma competição simultânea ao Campeonato Alagoano, e às vezes, para mudar esse chip, ele não é tão simples. Tem o desgaste físico, tem o desgaste mental. Normalmente, esses clubes passam a semana inteira se preparando para nos enfrentar, e eu entendo tudo isso. E eles estão no lugar deles, fazendo o campeonato deles, e eu respeito muito. Porém, nós queremos coisas maiores, então nós temos que produzir mais. Simples assim. Mas ele disse assim, aquele evento tem um desempenho ofensivo em relação a gols marcados, ele condizente com o volume criado durante as partidas. Qual é o principal problema nesse sentido, de conseguir arrematar as finalizações? É psicológico, é pressão, é mérito do adversário de conseguir montar o sistema defensivo eficiente. E como corrigir isso já no próximo jogo com o Muricy, e principalmente quando vai subir na próxima quarta-feira? Vamos lá, eu concordo com relação ao volume. Nós tivemos realmente muito volume, mas não criamos tantas oportunidades assim, né? Um pouco por mérito do adversário, muito por demérito nosso, na minha opinião. E no primeiro tempo ele fez alguns milagres ali, acho que fez 2, se eu não me engano. E o segundo nós tivemos algumas chances, mas nós precisamos produzir mais, e aí, quando nós produzimos mais, nós precisamos melhorar na finalização, fazer os gols, fazer jogada individual, finalizar de média distância, principalmente contra um adversário que vem com 10 jogadores atrás da linha da bola. E aí é com treinamento, com tempo. Infelizmente, tempo é uma coisa que não tem, porque nós jogamos hoje quarta-feira, já vamos jogar no sábado contra o Muricy, e depois na quarta-feira contra o Paysandu. Então, é isso, é melhorar, ser mais ambicioso no último terço do campo, realmente para chegar no gol e fazer o gol, caprichar no último passe, colocar o companheiro que tiver numa melhor condição para ele finalizar e tentar fazer o gol, enfim, produzir mais ofensivamente para nós ganharmos esse tipo de jogo. E o Moza, que já deixou claro a insatisfação dele, né, por conta do desempenho do CSA na partida do meio de semana contra o CSE. É claro que amanhã contra o Muricy será um outro jogo. O CSA precisa manter uma sequência de boas apresentações na visão do técnico Moza Santos para chegar exatamente ao mesmo patamar de outras equipes que hoje são destaque na região Nordeste, como Ceará e Fortaleza. Isso ele deixou claro. O CSA mira hoje, com o Moza Santos no comando técnico, alcançar esse nível que hoje vive o futebol cearense, o Ceará e o Fortaleza principalmente. É um caminho possível? Muito possível, muito possível.
O CSA abriu mão de uma competição onde acho que foi uma estratégia certa da diretoria em tirar o CSA da Copa Alagoas, porque o CSA já não tinha categoria de base. O CRB tinha sua categoria de base ativa, então ficou mais fácil em colocar uma equipe B para disputar a competição, enquanto o time principal teve as mesmas competições que o CSA, Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano e a Copa do Brasil. No caso do CRB, e por falar em Copa do Nordeste, o CRB jogou ontem contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. O momento do CRB não é um momento bom. A equipe venceu o Sampaio Corrêa na última rodada, mas ontem esse jogo foi atrasado, ainda válido pela segunda rodada da competição. Acompanhe os lances do jogo. Pois é, né? Essa foi a situação do CRB, que com a derrota permanece na vice-liderança em seu grupo na Copa do Nordeste. O Atlético de Alagoinhas, com a vitória, assumiu a 4ª colocação no outro grupo, ou seja, com chances realmente de conquistar a classificação para a próxima fase. Depois do jogo, o técnico Marcelo Cabo conversou com a imprensa. Bastante abatido, o treinador até citou a mudança de comportamento do time na segunda etapa e que vai tentando encontrar alternativas para a equipe do CRB diante desse momento delicado. 2 derrotas somente nesta semana. O CRB perdeu na terça-feira para o Asa e perdeu ontem para o Atlético de Alagoinhas. E amanhã, no sábado, terá uma partida importantíssima contra o CSE, que vale classificação para a próxima fase. Para o CRB, só a vitória interessa. Se empatar, está fora do Campeonato Alagoano. Vamos ver o que disse o técnico do CRB, Marcelo Cabo. É um esquema que eu tenho, o meu planejamento em usar, né? Uma pena que a gente não tem tempo para poder trabalhar mais esse padrão de jogo que é com os 3 zagueiros, né? Mas como a gente conseguiu ter uma sessão de treinamento ontem e aí os jogadores que tinham uma característica que tinham para o jogo, a gente tentou montar o esquema com 3 zagueiros e é um esquema que eu provavelmente vou usar em algumas situações dentro do campeonato. Como eu falei anteriormente, é um sistema que a gente vai precisar também ter dentro da competição. É uma alternância, uma alternativa de esquema tático para a gente usar. Eu fiquei muito satisfeito com o que a equipe produziu diante desse esquema de 3 zagueiros. A gente teve boa oportunidade de vencer o jogo, mas infelizmente tomamos um gol no final, fomos punidos com a derrota. Mas é um esquema que eu devo usar sim. Provavelmente quando eu tiver tempo para treinar, tempo para a gente poder trabalhar essa situação para a equipe. A próxima pergunta vem do Fernando Medeiros, da TNT CRB. Boa noite, Marcelo. Faça sua avaliação da partida de hoje e também gostaria de saber se você vai com força total para o jogo diante do CSE, valendo a classificação no Alagoano. Sim, eu acho que a gente fez um grande jogo, né? A gente teve um adversário que traz muita dificuldade jogando aqui dentro. Nós tivemos aí 10 finalizações contra 8 do adversário, finalizando 4 dentro do gol. O adversário com 2 finalizações no gol conseguiu um gol. Então, assim, os números do jogo traduzem o que foi o que a gente teve no jogo. Uma solidez defensiva, apostamos um pouco mais em jogar em transição e aí funcionou bem, mas infelizmente a gente não conseguiu traduzir as 8 finalizações em gol, mas a gente espera evoluir a equipe. Fiquei muito satisfeito, teve muita coisa boa. Hoje, jogadores que entraram, a estreia do David se ouve muito bem, o Negueba como falso 9, o Emerson, a estreia do Iago, a estreia do Wellington Carvalho, o Apes jogando de segundo volante. Então, assim, teve muita coisa boa. Os alas funcionaram muito bem. Então, assim, são conceitos que a gente vai levar para a sequência da competição e me dar essa alternativa também de jogar com 3 zagueiros. Dairone Lima, do canal Fala Regateando. Marcelo, sábado é o dia decisivo com situações muito parecidas com a de hoje. Campo acanhado, gramado ruim, pressão da arquibancada. O que o CRB tem a fazer para não ficar fora dessa decisiva do estadual? A gente agora... É difícil, tá, Leone? A gente ter 4 jogos em 7 dias. Hoje a gente mediou as alterações dentro do que a fisiologia permitiu, quem podia começar jogando, quanto tempo quem podia entrar, podia jogar. E é muito difícil fazer futebol assim. Você jogar um jogo quinta importantíssimo como o de hoje e ter um jogo sábado decisivo para o CRB. A gente hoje escalou aqueles que estavam melhor clinicamente, fisicamente, e a resposta foi muito boa, apesar da derrota. E sábado a gente vai com a força máxima. A gente teve que poupar alguns jogadores que foram para o banco, mas também o Longini, por exemplo, não era aconselhado colocar no jogo. O Anselmo e
outros jogadores somente 20 minutos, mas pode ter certeza que a gente vai levar o que tem de melhor dentro do elenco, o time que vai muito forte para esse jogo importante no sábado. O Rodrigo Veritiano, da Rede Oficial, pergunta suas considerações do time que iniciou e o que terminou. Foi muito bom, a gente teve ali uma fatalidade naquela bola aos 40 do segundo tempo e a gente ser punido com uma derrota, né? Você falar de justiça ou injustiça no futebol é uma coisa muito complexa, mas eu acho que tudo que a gente produziu, a gente merecia sair daqui no mínimo com empate. Mas infelizmente tomamos um gol no final. Acho que a equipe iniciou muito bem, dentro da proposta que a gente levou para o jogo, dentro das peças que a gente podia utilizar, né? E no final eu lancei mão dos jogadores que vinham sendo titulares e para que a gente pudesse buscar essa vitória. Mas infelizmente a gente teve boas oportunidades para vencer o jogo também no final, 2, 3 boas chances. E aí eles tiveram uma única chance no final e acabaram fazendo o gol. Né? E aí, dentro da medida daquele tempo que os jogadores que estavam no banco poderiam jogar, nós lançamos eles ao jogo para que a gente pudesse buscar a vitória. Mas infelizmente a vitória não veio. Muito bem, tá aí então o técnico Marcelo Cabo fazendo uma avaliação e muito abatido com esse momento do CRB, que exige mudanças. Né? Quando eu falo do CRB, eu começo a ficar pensando no trabalho coletivo. Hoje o jogo do CRB é um jogo muito difícil de se assistir. O torcedor está chateado e está chateado com razão. Acompanhar uma partida do CRB hoje é um verdadeiro teste de paciência. O torcedor ele fica indignado porque está vendo a equipe jogar, mas não até nos resultados positivos. Quero lembrar recentemente que o CRB venceu o Desportivo Aliança na rodada 5 do Campeonato Alagoano e naquela oportunidade o torcedor do CRB, o CRB venceu por 2-0, o torcedor vaiou. Coisa que eu nunca tinha visto no futebol. O time vence o jogo, mas o torcedor vaia a apresentação de sua equipe, mesmo numa vitória. Então, isso mostra que a equipe precisa ter uma mudança de comportamento, né, uma atitude nova, né, em campo, e o Marcelo Cabo está tentando. Não tem, para mim, nessa situação toda, o Marcelo Cabo é o que menos tem culpa. Ele tem a parcela de culpa dele sim, tá? Por ser técnico da equipe. E não podemos deixar fora uma parcela de culpa, né? Pelo menos daquele que decide pelas entradas, saídas, chegadas, por exemplo, dentro de uma partida de futebol e de um trabalho no dia a dia. Nós não podemos eximir o Marcelo Cabo dessa responsabilidade. Mas não é o principal culpado, não. Tem atletas, e aí não cabe ao torcedor estar indo também lá no centro de treinamento do clube para querer uma conversa com o jogador, chamar o jogador na grande e para de repente dizer para o jogador, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não adianta. O que falta no CRB é atitude, falta uma mudança de comportamento. E é difícil falar situações individuais. Eu não gostaria de estar aqui falando de jogadores, de presença de peças do CRB ou de ausência de qualidade em alguns jogadores. Mas o que me deixa muito chateado é ver que atletas que conseguiam dar para o torcedor do CRB uma confiança quando estavam em campo, hoje não estão jogando absolutamente nada. E aqui eu vou citar um deles, Diego Torres. O argentino, depois que chegou aquela ideia de proposta, que ele quase foi embora para o CRB, o cara não conseguiu jogar mais nada. Tomei a informação, isso é uma informação oficiosa, não é uma informação oficial, há uma diferença, né? Da informação oficiosa para a informação oficial. A oficial é quando vem do clube. E a oficiosa é a que circula nessa linha de participação, né? Em contato dos atletas uns com os outros. De que o Diego Torres ele passa por um problema psicológico muito grande por conta desse pós-Covid. Né? O pós-Covid deixou o Diego Torres assim, com a cabeça totalmente fora de um processo em que o atleta enfrentou, mas que na recuperação deixou o cara meio que com uma pulga atrás da orelha a respeito dessas situações relacionadas ao novo contágio ou das sequelas que a Covid poderia ter deixado. Então, o jogador perdeu essa confiança, tem perdido. E é uma peça importante. Eu não vou entrar nem na questão salarial, porque esse é um aspecto que, sinceramente, eu acabo me esquivando. Porque acho que o jogador de futebol, ele quando tem a sua remuneração, é pelo valor que ele merece. Quem paga está sabendo que está pagando por conta de algum tipo de benefício que pode ter naquele investimento. Eu não posso, por exemplo, me comprometer em um salário de 90 mil reais com um jogador de futebol, que é o que o Diego Torres ganha no CRB por mês, para não acreditar que ele pode ajudar a minha equipe.
E olha que 90 mil reais não é qualquer salário que trabalhador brasileiro tem direito aqui, não. Não é? 90 pau é o salário do Diego Torres e não está conseguindo jogar. Infelizmente, o CRB precisa desse atleta porque não encontrou outro para assumir esse papel, esse protagonismo no meio-campo do CRB, e o resultado é o que nós estamos vendo aí. Diego Torres mal das pernas, o CRB perdendo jogos, ou quando vence, não convence. E vai para um jogo amanhã muito difícil contra o CSE. CSE que vem invicto no comando técnico do técnico Alisson Dantas, que terá o retorno de algumas peças que desfalcaram a equipe no jogo do meio de semana com o CSA e que joga, o CSE neste caso, joga em seus domínios com presença de seus torcedores, o que deve transformar essa partida ainda mais complicada para o CRB, que vai precisar enfrentar as condições do estádio, que vai precisar enfrentar a torcida adversária e que vai precisar enfrentar e superar o próprio adversário. Então, são dificuldades que somente amanhã, nesta 7ª rodada do Campeonato Alagoano, o torcedor terá acesso e vai poder acompanhar esses detalhes. Vamos dar uma olhada na classificação de momento desta 7ª rodada, antes de trazermos o intervalo. Vamos colocar a classificação de momento do Campeonato Alagoano para o torcedor entender. Coloca em tela cheia, irmão, por favor. Coloca em tela cheia para o torcedor em casa entender como funciona. Em primeiro, o CSA, com 14 pontos. CSA hoje. Por que o CSA hoje não pode ser considerado matematicamente já o primeiro colocado dessa primeira fase? Porque o CSA pode ser alcançado em pontos pelo Asa e pelo próprio Muricy nesse confronto direto amanhã. O Muricy recebe o CSA. Se o Muricy vence, o Muricy faz 14 pontos. Agora, o que é favorável para o CSA é que se o Muricy vencer amanhã, o Muricy vai ter que vencer e vencer bem o CSA para poder ter esse saldo de gols. Entendeu? Para poder ter esse saldo de gols. Então, o que é que isso significa? Vamos lá. Se o Muricy vence o CSA amanhã, ele faz 14 pontos. Só que vai para o saldo. O CSA tem 10 gols de saldo. O Muricy precisa, no mínimo, vencer o CSA por 6-0 para poder passar a ser o líder do campeonato. Acho pouco provável. A situação do Asa é bem melhor. O Asa tem 7 gols de saldo. Então, suponhamos que o Asa vença o Cruzeiro de Arapiraca por 2-0 amanhã, ele vai a 14. Se o CSA perde para o Muricy por 1-0, aí a equipe do Asa assume essa primeira colocação na classificação geral, pelo saldo de gols, não pelo número de vitórias. Então, é possível o Asa passar o CSA matematicamente? É possível, por isso que o CSA matematicamente não é o primeiro. Agora, se você me perguntar, Viderlan, você falou muito, agora o que é que você acha? Qual a sua opinião? Bom, o meu achar é que o CSA vai ser o primeiro da fase. O meu achar é esse. Eu acho que o CSA não perde para o Muricy. Entendeu? E mesmo que venha a perder, eu acredito que não vai ser por tanto assim, né, para a equipe do Muricy. Também como acho que o Asa terá muitas dificuldades e dificilmente vencerá o Cruzeiro. Se tivesse que apostar hoje, apostaria no Cruzeiro para poder conquistar essa vitória. E é por isso que a equipe de Arapiraca tem grandes chances também de ficar no G4. Peraí, Viderlan, mas o Cruzeiro não é o sexto? Tem só 6 pontos. Como o Cruzeiro pode ser o primeiro colocado? Simples. Se CRB empata com o CSE em Palmeiras dos Índios, todos ficam com 9 pontos. O Cruzeiro, se vencer o Asa, também vai a 9 pontos. Só que o Cruzeiro tem um critério que é importante, melhor do que CRB e CSE, nessa comparação, se fizermos esse prognóstico. De um Cruzeiro vencer e o CRB e o CSE ficarem no empate. O Cruzeiro passa a ter uma vitória a mais. E a vitória a mais são 3 vitórias contra 2 do CSE e 2 do CRB. Vitória é o primeiro critério, número de vitórias de desempate nesse campeonato alagoano. Então fica claro, na classificação atualizada da competição, como vai realmente ser essa 7ª rodada do campeonato alagoano. Uma rodada que promete ser eletrizante, cheia de emoções, seja na parte de cima ou na parte de baixo. Se olharmos a classificação novamente, nós vamos ver que temos hoje o Aliança como lanterna do campeonato, com 3 pontos, não é isso? E o Jaciobá com 4. O Jaciobá joga pelo empate. Para o Aliança escapar, somente a vitória. Para o Aliança escapar da queda, somente a vitória. E esse jogo, Aliança e Jaciobá, será amanhã também. Então nós vamos trazer todo o apanhado desta 7ª rodada. O Canal Esporte será imperdível na próxima segunda-feira, com todos os detalhes, os desdobramentos, os gols das partidas. Vai ser realmente eletrizante esse campeonato. Vamos dar uma olhada na Gazeta, aliás, no Globo Esporte, né? No Globo Esporte a respeito das notícias
Apesar da derrota, acaba a prova atuação do CRB contra o Atlético da Bahia. CRB sofre a segunda derrota consecutiva na semana e vê pressão aumentar para o jogo decisivo contra o CSE. CSA precisa de um empate com o Muricy para confirmar primeiro lugar na fase de classificação no estadual. Se o CSA tivesse vencido o CSE, já estaria classificado. O gerente de futebol Marcelo de Jesus sai do CSA e acerta com asa. O profissional vai trabalhar em Arapiraca na reestruturação do departamento de futebol do Alvinegro. Não é a primeira passagem do Marcelo de Jesus no asa, tá? Ele fez parte daquele momento inesquecível do asa, quando o asa jogou a Série B do Campeonato Brasileiro e tinha, naquela oportunidade, o técnico José Luiz Mauro, o Vica, como comandante técnico do asa. Então está de volta o Marcelo de Jesus, depois de ter passado aí muitos anos no CSA, inclusive durante a própria Série A, mas agora ele retorna para o Alvinegro Arapiraquense. E neste final de semana, nós vamos, claro, concentrar todas as nossas atenções para o Campeonato Alagoano, para esse momento decisivo. 4 equipes alcançarão a classificação, 3 já estão classificadas, CSA, Asa e Muricy. 3 sonham com a última vaga, CSE, CRB e Cruzeiro, e uma será rebaixada. Aliança ou Jaciobá ficará aí com a última colocação deste campeonato alagoano e, consequentemente, um rebaixamento garantido para a segunda divisão do nosso futebol em 2023. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Deixo um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência, pela companhia desde as 8h30 da manhã, quando iniciamos aqui a nossa programação, agora com o Canal Esportes encerrando nossa semana, mas amanhã teremos muita emoção no futebol de Alagoas e na segunda-feira teremos um novo encontro aqui às 11h30 da manhã com todo o panorama do que ficou estabelecido, definido para a sequência do Campeonato Alagoano. Forte abraço e um ótimo final de semana para você e parabéns para os clubes classificados. Boa sorte para os times que ainda têm a alcançar alguma coisa neste campeonato, neste final de semana. Até segunda.